Nós vamos terminar hoje uma série que é Vencendo através de intimidade com Cristo. Mesmo eu tentando terminar essa série, eu já quero falar de uma nova série que vai começar na sexta-feira agora. A gente, em vez de começar no domingo, vai começar na sexta. Vai ser uma série que vai impactar o seu coração. Não que essa não vai impactar, porque a palavra de Deus sempre impacta no nosso coração. Mas vai ser uma série mais longa, mais ativa, e você vai fazer mais coisas nessa série, além de ficar no domingo. A gente vai fazer um pouquinho mais do que está no domingo. Nós vamos sacudir nossa comunidade, o nosso bairro, a nossa cidade com essa série aqui, que vamos começar na sexta-feira agora, uma série que nós vamos chamar de Da Cruz ao Pentecoste. Da Cruz ao Pentecoste. Porque a gente está chegando já à Páscoa. 50 dias depois de ter um Pentecoste. E você viu que o nosso coral já está se arrumando para o nosso culto da Páscoa. Vai ser um culto da Páscoa lindo com o nosso coral. Caso você não saiba, a gente vai ter um culto de Pentecoste. As irmãs da coreografia também já estão ensaiando tudo, já há um tempão para o nosso culto de Pentecoste. E nós teremos, na sexta-feira, uma vigília de oração. Que vai começar a que hora, Dandara? 21. E vai até a que hora? Só Deus sabe. Irmão, talvez você, como eu, é diurno e não noturno. Como eu. Talvez você seja como eu. Eu sou péssimo de passar a noite. Sou horroroso. Pastor Uziel, fica tranquilo. Pastor Uziel e pastor Adai fica aqui rindo. Entendeu? Se você me vê assim, não é o Espírito, não. É eu tentando lutar contra o sono. Aí eu vou pedir assim, misericórdia, Senhor. Ela até falou assim, pastor, você vai estar pregando, bota pregar não, porque o tic-teco não funciona. Deixa o pessoal pregar e eu dando aleluia. Porque nem o tic-teco aqui funciona, que eu sou mais diurno. Mas eu quero estar com você, orando, pedindo a Deus uma unção especial a partir da sexta-feira. E a gente vai nessa campanha, depois nós vamos, na sexta-feira da Paixão, para Aracruz. Nós vamos para a igreja de Aracruz. Nós vamos sair daqui às 7h30 da manhã. Aí é mais fácil para mim, mas difícil para os outros. Não é? Porque é 9 horas o culto lá e daqui a Aracruz é mais ou menos 1h30. Não é? Então nós vamos sair daqui às 7h30 da manhã, a gente vai para Aracruz. Junto com todas as igrejas nazarenas, vamos estar num culto da sexta-feira da Paixão. Ah, por que tão cedo, irmão? Porque sexta-feira, feriado, a gente termina cedo o culto, aí você passa o resto do feriado, sexta e sábado, com sua família e tudo, tá bom? Já é uma tradição nossa, da nossa denominação. No domingo nós temos o culto da Páscoa, um culto especial de Páscoa à noite. Depois vai dar 50 dias, uma semana antes do Pentecoste, nós vamos fazer uma coisa que é rara na nossa igreja. A gente vai ter culto todo dia, a gente vai parecer Maranata. A gente vai ter culto curto todo dia, domingo a domingo. Nós vamos ter 7 dias se preparando para o Pentecoste. A gente vai ter 7 dias aqui, então o pessoal do louvor já sabe, se não sabe, fica sabendo agora, 7 dias. 7 dias nós vamos ficar aqui, vamos ter um culto curto, é 1 hora de culto, mas o negócio, o fogo vai botar fogo aqui, eu quero ver gente sendo batizada com o Espírito Santo, irmão. Você tem que ser batizado. E você que já foi batizado, mas o foguinho está assim, só tem um carvãozinho lá, não é nem fogo, tem um carvãozinho lá assim, de longe, sabe? Aquele fio de churrasco que o carvão está lá, tá lá. Deus vai dar um sopro do Espírito na sua vida, irmãos. Nós vamos aqui, todo dia aqui, a gente vai orar, vai clamar, e domingo a gente termina para o culto de Pentecoste. E aí Deus vai fazer o que tem que fazer. Amém? Então segura aí, irmão. Mas enquanto tudo isso não acontece, vamos hoje terminar a nossa série. E eu quero falar que a intimidade com Deus nos faz vencer a sensação de abandono. Em algum momento da vida, você vai sentir-se abandonado. Em algum momento da vida, parece que as coisas não vão funcionar. Em algum momento da vida. E eu não estou jogando macumba gospel para você, não. Dizendo que isso vai acontecer com você. Mas estou dizendo que isso é a vida. A vida nós temos momentos muito bons, mas nós também temos momentos muito difíceis. Eu não sei em que momento está a sua vida. Se é um momento bom ou difícil,
ou no momento comum. O momento comum é a maioria das vezes. É o momento comum do dia a dia. Mas, em alguns momentos, nós precisamos nos preparar para esses momentos difíceis. E nesses momentos difíceis, às vezes nós oramos, e parece que não acontece nada. Não ouvimos nada, não sentimos nada. É aquela hora que a gente precisava ouvir alguma voz de Deus, algo sobrenatural, um mover, um sentir. A gente chega até na igreja querendo algo dos céus que pudesse nos dar um conforto, e parece que nada acontece. Nada. O que fazer nesses momentos de abandono? A gente tem que aprender com Jesus, que ele também passou por esse momento. Olha o texto que está em Mateus capítulo 27, do verso 45 a 46, que diz o seguinte: a partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Estava lá Jesus na cruz. Estava lá o Cristo sendo crucificado. E naquele momento que ele foi crucificado, ele sentiu uma separação única com Deus Pai, mesmo ele sendo o próprio Deus também. O Deus Trino, que sempre andou junto, em algum momento parece que quase que se desligou, se isso era possível, por causa que ele tomou sobre si os nossos pecados, e o pecado separa-nos de Deus. Ele toma sobre si os nossos pecados. Nessa hora, Jesus sente a dor do abandono. E aí vem mas ele foi abandonado? Não, mas ele sentiu a dor da sensação do abandono, porque Deus nunca abandona ninguém, irmãos. Deus nunca te abandonou. Nunca. Mas isso não quer dizer que você não possa sentir a sensação do abandono. Talvez você entenda pela fé que Deus não vai te abandonar, mas você sente, a sensação que você tem é a sensação do abandono. Jesus também está tendo naquele momento a sensação do abandono, não é porque Deus abandonou ele, até porque eles são um só. Mas Jesus nessa hora, nessa sensação de abandono, ele é extremamente didático. Jesus é uma pessoa extraordinária. E ele é extremamente didático, porque ele usa a frase em hebraico. A frase que ele chega, Eli, Eli, lema sabachthani, ele podia falar na palavra, na linguagem comum. Qual era a linguagem comum naquela época que usava? Era o grego. A linguagem comum era o grego. Jesus falava em grego para as pessoas. Como as pessoas normalmente falavam em grego naquela época. Mas Jesus agora usa a linguagem que só os judeus entendem. Ele usa em hebraico. Ele não usa a linguagem comum naquela época. Ele usa uma linguagem que poucos vão entender. E aí, de propósito. É tanto que algumas pessoas pensam que ele estava chamando Elias. Que fala Eli, Eli, ele está clamando, está chamando Elias para ajudar ele. Ouviu Eli, deve ser Elias. E o texto fala isso. Mas ele queria chamar a atenção dos judeus. Agora eu quero uma frase que eu chame a atenção dos judeus. E para chamar a atenção dos judeus, eu vou falar na nossa língua, no hebraico. Se você estiver no outro país, se você estiver um dia nos Estados Unidos, dá um glória a Deus que um dia você vai viajar, irmão, para os Estados Unidos, você não foi. Ou na Itália, dá outra glória a Deus também, irmão. Vai fazer, recebo. Eita! No dia que você viajar para o exterior, está todo mundo falando daquela língua, espanhol, italiano, seja onde você estiver. Se você vê alguém falando em português, é imediato. Te chama a atenção de forma imediata. É minha língua. Olha lá, é um brasileiro.
Você está tão cansado de ouvir uma língua que você não entende nada? Quando você vê alguém falando a sua língua, você fala assim, uau, olha lá. Está lá minha amiga que morou na Austrália, sabe o que é isso lá? Do outro lado do mundo. Jesus estava tentando essa sensação, esse chamar a atenção. Vou falar a língua, a nossa língua. E quando ele chega e fala, Eli, Eli, leman sabachthani, ele sabe que os judeus conhecem o Velho Testamento. Mais do que isso, ele sabe que os judeus têm como hábito decorar o Velho Testamento. Olha, decorar o Velho Testamento. Os judeus aprendem a ler naquela época através do Velho Testamento. Ele sabia que aqueles judeus não ia só entender a palavra, mas ele queria que eles conectassem aquilo com uma parte do Velho Testamento, que é o Salmo 22, que começa assim. Ele está tentando conectar as pessoas dizendo, eu estou aqui não só mostrando a minha sensação, mas eu estou querendo que vocês lembrem do Salmo 22. Está acontecendo exatamente o que o Salmo 22 escreve. Vou mostrar só alguns versos do Salmo 22, para você ver que como ele parece, é o Salmo da cruz, e foi escrito por Davi. Vou ler apenas do 22, do 14 ao 18, que diz, derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. O que estava referindo na época da cruz? Você sabe que Jesus na cruz, ele teve uma lança que depois de morto, furou Jesus. E quando furou o corpo de Jesus, o que saiu? Água. Por isso que ele falou assim, derramei-me como água. Porque quando ele estava falando, vê que vai acontecer o Salmo 22 agora. Derramei como água. Ele fala, meus ossos desconjuntaram, mas não quebraram. Olha o que ele também faz. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Transpassaram, que foi o quê? Ele foi pregado. Suas mãos e os pés foram pregados. Aí, se você continuar, diz, posso contar todos os meus ossos. Por que posso contar todos os meus ossos? Porque na cruz era normal morrer quebrando os ossos. Você sabe que os ladrões que estavam do lado de Jesus, eles só morreram quando quebraram os ossos das pernas dele. Mas quando foram quebrar as pernas de Jesus, já estava morto. Então Jesus não teve nenhum osso quebrado, porque era uma profecia do Salmo 22. Posso contar todos os meus ossos, não foram quebrados os meus ossos. E meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Quem estava ali na hora que ele morreu? Estavam lá seus inimigos todinho. Os soldados, os sacerdotes, encarando ele. E olha só como é o Salmo profético, o Salmo 22. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre minha túnica lançam sorte. Não foi isso que fez com Jesus? Lançaram sorte, talvez você não leu, talvez você só viu o filme, lançaram a sorte para ver quem ficava com a túnica de Jesus. Então Jesus, quando estava falando desse Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava lembrando o Salmo 22. Mas Jesus queria até na cruz nos dar uma lição. E ele sempre nos ensina através do seu próprio exemplo. Porque nada é mais poderoso que o exemplo para nos ensinar algo. Jesus também sentindo aquela sensação de abandono, ele vai nos ensinar que existe a oração do abandono. Ou a oração do abandonado. Como eu devo me orar, como eu devo me comportar quando eu me sinto com essa sensação de abandono no momento difícil? E olha, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que Deus sabe que somos seres emocionais. Deus sabe que nós somos seres emocionais. 98% de toda decisão que você toma é emocional. Por mais racional que você acha que você seja. Eu sou muito racional, pastor. Eu não. Tá bom. 80% das suas decisões são emocionais. Por mais racional que você seja.
Vamos começar no seu almoço hoje. O seu almoço dificilmente foi uma decisão racional. Dificilmente você falou, o que eu vou comer, o que é mais barato, o que é mais prático, tudo. Você usou o mais prático, mas a decisão final ficou nas suas emoções. Tipo, vou comer o que eu gosto. Não vou comer o que eu não gosto. Você não toma uma decisão racional, dificilmente você vai tomar uma decisão racional no restaurante. Eu vou saber daquele restaurante o que é menos calórico, o que é mais saudável. Eu vou calcular, fora a Roberta que faz isso, não é? Eu vou calcular as calorias de cada coisa, de cada comida, tal, quanto eu preciso de caloria do dia de hoje e vou comer. Você vai tentar usar isso, talvez se faz regime, mas você vai escolher o que você gosta. Se começar a falar para você, chuchu tem pouca caloria, abobrinha também. Mas se você preferir batata frita, irmão, você vai ficar olhando para a batata, ela olha para você olha para ela olha para você, e quando você vê, tu pega a batata frita. Por quê? Porque as nossas decisões, na maioria das vezes, são emocionais. A gente coloca a roupa que se sente bem, irmãos. Nem sempre tomamos nem para se vestir uma decisão racional. Às vezes você que é minha irmã, você coloca um sapato que está doendo até agora. Não é racional, mas você está lá porque fica linda, fica ali, ó. Está lindo. Você está lá pedindo misericórdia a Deus. O pessoal não sabe porque você senta na hora do louvor, não é porque você é desrespeitoso, você não aguenta. Aí você senta e fica lá, glória a Deus, Senhor, mas não aguenta não. É racional isso? Não. Mas você se sente bem, se sente bonita. É um ato emocional. E não pensa que é só as mulheres, homens também. Tem algo mais emocional do que assistir jogo de futebol, irmãos? Um monte de cara ganhando dinheiro e você não ganhando nada, e você está sofrendo. Por quê? Não é? Ainda briga, e meu time é esse, meu time é aquele, e briga e tudo. É pura emoção, irmãos. Porque se usar a razão, tem um monte de cara lá jogando, não estão nem aí para mim. Eu não ganho nada com esses caras. E ainda por cima eu perco o sono, eu fico aborrecido. Eu começo a falar. Por quê? Emoção. Deus sabe que nós somos seres emocionais. Deus sabe disso. E veja, é por isso que ele vai lembrar aquele Deus meu, por que me desamparaste? Começa é igual o Salmo 22, o verso 1. Olha lá o Salmo 22, o verso 1, 2. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acha longe da minha salvação as palavras de meu gemido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. O que Jesus estava falando na cruz? A dor que ele estava sentindo não dava para ele citar todo o Salmo 22. Mas dava para ele chamar a atenção dos judeus, que era o único que conhecia o Velho Testamento. Olha, eu estou aqui citando o Salmo 22, para mostrar o que vai acontecer, então um salmo profético, e ao mesmo tempo eu estou falando o que eu estou sentindo, exatamente o que Davi estava escrevendo. Porque a poesia, a música, tem essa capacidade de a gente se identificar com a dor, com aquela música e tudo, aquele louvor. E olha o que ele diz aqui, Deus meu, por que me desamparaste? Mas nessa não era só a sensação dele, a sensação também era, por que se acha longe de mim a salvação das palavras do meu gemido? Tipo, por que eu estou sofrendo tanto aqui nessa cruz? Não é que eu sei o porquê, mas eu queria ter um alívio. Deus, meu, clamo de dia e todo mundo responde. Também de noite, porém não tenho sossego. Lembro que um pouquinho antes de ser crucificado, Jesus estava no Getsêmani pedindo, né? Se possível for, tire de mim esse cálice, se possível for, tire de mim esse cálice, e Deus não respondeu a oração dele. Como podemos entender sobre isso? Eu quero que você pense algo.
Os meus sentimentos e os seus sentimentos não podem ser ignorados, mas também não podem guiar minha fé. Presta atenção nisso. Os nossos sentimentos, nós somos pessoas emocionais, Deus sabe disso. E os nossos sentimentos, as nossas emoções não podem ser ignoradas. Deus não ignora as suas emoções. A questão é que as nossas emoções não podem guiar a nossa fé. Porque as nossas emoções, irmãos, as sensações que temos, nem sempre correspondem com a verdade. Jesus tinha a sensação do abandono, mas ele sabia que Deus não abandonou ele, nunca abandonou ele. Você pode ter a sensação do abandono, mas Deus nunca vai te abandonar. Mas Deus sabe que você pode sentir essa sensação de abandono, de solidão, de estar só. Você pode ter a sensação que eu não ligo para você como pastor. Ah, o pastor não está nem aí para mim, ele não liga, ele não visita, ele não sei o quê. Talvez eu possa até transmitir essa sensação, mas essa sensação não condiz com a verdade. Um filho pode achar que o pai não ama, por causa de A, B, C. É uma sensação que ele tem, mas talvez essa sensação não é a verdade. O pai ama, o pai não sabe falar, não sabe expressar direito isso. Não sabe dizer com todas as palavras, mas ele ama. E sofre por não conseguir falar ou expressar isso da melhor maneira devida. Nós não podemos usar a nossa fé baseada nas nossas emoções, mesmo que é inevitável que tenhamos vários tipos de emoções. Então, o que fazer? Como vamos vencer essa sensação de abandono divino? Vamos vencer usando, por incrível que pareça, a razão. Como vencer nesse momento difícil essa sensação? Você vence com a razão. Olha Jesus de novo tentando fazer a gente lembrar o Salmo 22. Agora o verso 3 e o verso 5. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti. Confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Confiaram em ti e não foram envergonhados. Olha aqui Jesus mostra, quando ele começa a citar o Salmo 22. Os 2 primeiros versículos do Salmo a sensação que eu tenho é que o Senhor me abandonou. É que eu oro de dia, oro de noite e o Senhor não ouve. Essa é a sensação. Como eu vou vencer essa sensação? Eu vou vencer usando a lição do verso 2 e o verso 3. Qual é? Contudo, agora eu vou usar a razão. Não vou ficar só me abraçando nas emoções. Contudo, eu sei que tu és santo, entronizado em Israel. Eu sei que o Senhor livrou meus pais que confiaram em ti. Todo aquele que confiou no Senhor, o Senhor o livrou. Toda pessoa que clamou a ti, teve um escape. E ainda termina dizendo, nenhum deles foi envergonhado. O que ele está fazendo aqui? A minha razão tem que sobrepor as minhas emoções. Vou pensar. Deus já agiu na vida das pessoas, já agiu na minha vida no passado, já agiu na vida dos meus pais. Todos aqueles que confiarem nele nunca foram envergonhados. Eu tenho que agora ouvir minha razão e não apenas os impulsos das minhas emoções. No meio das minhas emoções tristes, de sensação de abandono, de uma situação mal, eu tenho que parar e pensar, peraí, Deus já me livrou de tantas coisas. Quantos testemunhos já ouvi de livramento do Senhor? Quem foi envergonhado por ter confiado em Deus? Ninguém. E isso é uma constatação racional. Eu também quero que você pense em algo. Diferente do que muitas pessoas pensam, a fé não é fruto das nossas emoções, e sim da nossa razão. A nossa fé é racional, irmãos. A nossa fé não é emocional, a nossa fé é racional. Quando chega,
Eu estou com um rapaz que diz para mim que é ateu agnóstico. Eu nem falei para ele que não dá para ser ateu e agnóstico, é uma coisa ou outra. Mas eu não quis discutir com ele. Achando, como é que vai acreditar em Deus? Tem nada mais racional do que acreditar em Deus. Tem que ter muita fé para acreditar que tudo que foi feito nesse planeta foi por acaso. Aí tem que ter muita fé. Que tudo aqui é obra do acaso, da coincidência. Só o ser humano, o mecanismo do ser humano, como funciona, a forma extraordinária, o universo como funciona, a diversidade, como tudo se encaixa, como tudo vai falar que não existe algo que criou tudo isso de forma racional, perfeita, achar que tudo agora é algo do acaso, irmão. É isso que tem que ter fé. A nossa fé é racional, porque nós cremos num Deus que nós sentimos, que fala conosco. A nossa fé não é emocional só porque eu senti um arrepio, não. A minha fé é racional porque eu já senti Deus falar comigo. Eu já senti a presença dele, não é porque alguém me contou, eu senti a presença real desse Deus. Eu já ouvi a voz dele de forma real dentro da minha própria alma. Eu já vi ele falando de algo antes de acontecer, que ia acontecer e depois aconteceu mesmo. Eu vejo na palavra de Deus coisas que está escrito há tantos séculos, milênios atrás, e acontece hoje, falando como é atual. A nossa fé é racional. A nossa fé é racional quando eu digo que ela tem uma razão. Ela não é simplesmente uma emoção, ela tem uma razão. Deus existe, e Ele existe porque Ele se revela naqueles que o amam. Deus existe porque se você der uma chance, Ele vai se revelar a você, vai mostrar para você que Ele existe. E não vai mostrar só mostrando a natureza, que já talvez já bastaria. Ele vai mostrar para você que Ele existe, se revelando a você através do seu amor. Então, mediante a minha experiência com Deus, é que eu digo que Ele existe, que essa salvação existe, que a Bíblia está certa. Por isso eu tenho que usar um pouquinho a razão. Quando eu estou passando por esse momento difícil. Agora, só a razão vai me ajudar? Não. É óbvio que eu preciso da oração, de um clamor. E aí eu vou vencer as emoções e as pressões das pessoas, porque existe a pressão das pessoas ao meu redor, do lugar que eu convivo, por meio de um clamor. Eu preciso começar usando a razão, depois eu preciso aprender a clamar a Deus diante do momento difícil que eu estou passando. Por meio das pressões que eu passo. E olha que ele também fala isso no Salmo 22. Olha que ele diz: mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos que me veem zombam de mim, fazem caretas, balançam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, Tu és quem me fez nascer e me preservaste. Estando eu ainda no seio da minha mãe, a Ti entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. O que ele fala aqui, o que mudou nessa parte do Salmo 22? Antes, no início, ele estava culpando a Deus, a ponto de culpar a Deus, dizendo: Deus, cadê o Senhor, que não estou sentindo nada, não estou ouvindo a sua voz, me sinto desamparado. E as suas emoções estão fazendo ele sentir-se abandonado. Aí ele vai primeiro, antes mesmo de clamar, ele vai racionalizar e falar: espera aí, Deus existe. Todo mundo que confiou nele nunca se deu mal, nunca foi envergonhado. Então, espera aí, então vamos orar. Vamos clamar a esse Deus. E na hora de clamar, veja que ele muda a expectativa, ou a perspectiva, desculpa. Em vez de agora culpar a Deus, ele olha para si. Quando ele olha para si, diz: quem sou eu?
para questionar Deus? Quem sou eu para dizer que Deus me abandonou? Quem sou eu para dizer que Deus não me ama? Quem sou eu para dizer que Deus não quer cuidar de mim? Quem sou eu? E aí vem agora uma humildade de falar, eu sou um verme. Me perdoa, Pai. Quem sou eu para dizer que o Senhor não me ama, que o Senhor me abandonou? O Senhor morreu por mim. O Senhor entregou o seu filho por mim. Então o Senhor me ama. Mas eu quero abrir o coração e falar que está difícil, porque as pessoas que me cercam estão colocando pressão sobre mim, estão até zombando da minha fé. E eu olho ao meu redor, não tenho ninguém que pode me ajudar, ninguém que eu acho qualificado bastante para me ajudar. Então eu me sinto muito só. E no momento do desespero, eu comecei até a culpar o Senhor. E eu não tenho ninguém que me ajude. E mesmo que eu tenha pessoas que me amem ao meu redor, essas pessoas não têm o poder ou a qualificação para me ajudar. Então eu quero voltar para Ti. Eu sei que o Senhor me ama, mas eu preciso do Senhor para me ajudar. Ali começa o milagre que o Senhor vem. Porque Deus não pode fazer o milagre que Ele quer fazer na sua vida, você tentando chantageá-lo ou apontando o dedo para Ele, tentando dar lição de moral para Deus. Deus não vai agir, mesmo Ele querendo agir, vendo você tentando dar alguma lição de moral. Cadê o Senhor, Deus? Aonde o Senhor está? Eu estava orando e o Senhor não fez nada. Por que o Senhor fez isso? Deus vai ficar quieto. Ele te ama, mas peraí, irmão, ainda sou Deus. Aí você cai em si, racionaliza e fala, peraí, eu tenho que confiar em Deus. Aí quando você vai na oração, depois disso, para de culpar Deus, para de reclamar com Ele, não tem culpa de nada. Aí quando você ora, a primeira coisa que vem na oração sincera é, me perdoe, Senhor, eu não posso te culpar, me perdoa, Senhor. Quem sou eu para dizer o que o Senhor tem que fazer, como fazer, de que jeito fazer? Tu és Deus. Quem sou eu para duvidar do seu amor por mim? Quem sou eu? Nessa hora, diante da situação que você talvez vai viver ou está vivendo, ou conhece alguém que está vivendo, é impossível não se derramar diante de Deus. E naquele derramar de falar com Deus, eu não sei o que fazer, eu sei que o Senhor me ama e eu preciso do Senhor. Aí Deus intervém de forma sobrenatural na nossa vida. O que o próprio Jesus está tentando mostrar para as pessoas nesse salmo? Eu posso ter a sensação do abandono porque eu sou homem, mas ao mesmo tempo eu vou parar e o meu racional vai dizer, ninguém se envergonha por confiar em Deus. E eu vou clamar a Deus, mesmo sendo homem, Senhor, eu não posso morrer antes de dizer que eu te amo. Por isso ele morre e diz, está consumado, fiz a sua vontade, fiz o seu querer. E ele não foi envergonhado, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, irmãos. Deus também quer fazer um milagre na sua vida. Mesmo que você começou com uma sensação de abandono, mesmo que as suas emoções, por algum motivo, você se sente mal, por alguma coisa que você está passando, e você olha e fala, por que o Senhor permitiu isso? Talvez você diga, o Senhor podia ter evitado isso, por que o Senhor não evitou? Porque o Senhor é Deus, você pode todas as coisas. Deus vai te responder, sabe o quê? Com um sonoro silêncio. Porque Deus não dá satisfação para ninguém, irmãos. Ele vai te responder com um sonoro silêncio. Ele só quer que você racionalize, eu sou Deus e eu te amo. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo, ou por que está acontecendo.
Mesmo que você esteja passando uma situação que é injusta. Sim, Jesus também foi injusto ele morrer naquela cruz. Mas você tem que entender que eu continuo cuidando de você. Como explicar ao Arthur, menino de 6 meses, que já vai nascer com uma doença difícil, grave? Como é que explica? Não se explica, eu não sei porquê. O que a gente pode fazer é reconhecer que Deus ainda nos ama. Deus ainda nos ama. E de alguma forma, Ele vai nos socorrer. De alguma forma, Deus vai te socorrer. E de forma racional. Porque, como assim? Deus se revela para aqueles que o amam e o buscam. Deus se revela, irmãos. Deus se mostra. Talvez você está precisando sentir o Senhor, ver o Senhor na sua vida, ver Deus se revelar na sua vida. Talvez Deus já se revelou, você já sentiu, mas diante da situação que você está vivendo hoje, faz tanto tempo que você não tem essa sensação de sentir o Senhor, que você precisa novamente isso, para resgatar um pouco a sua fé. E Deus quer fazer isso, mas não vai fazer você tentando encará-lo, ou tentando ameaçá-lo. Ele vai fazer você se humilhando e reconhecendo que precisa dele. E reconhecendo o amor que ele tem por você. Feche seus olhos. Você crê que Deus te ama? Parece uma pergunta tão simples, e se eu perguntar a cada um, no automático, todo mundo vai dizer: eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus me ama. Mas eu não quero que você responda isso no automático. Porque talvez você esteja vivendo uma situação de vida que lá no íntimo você questiona: será que Ele me ama tanto assim? E se Ele me ama, por que isso está acontecendo? Por que eu tenho essa sensação de estar sendo abandonado? Por que eu tenho a sensação que eu oro e não acontece nada? Por que eu tenho a sensação que quando eu estou clamando, orando, chorando diante dEle, Ele sabe o problema que eu estou passando, e eu não, é como se Ele não estivesse me ouvindo, é como se eu estivesse falando pelas paredes. Chega a criar um tipo de revolta. Não deixa se levar pelas emoções. Não deixa se levar pelas suas sensações. Para um pouco, racionalize. Em nenhum momento da história, ninguém foi envergonhado por ter confiado no Senhor. Ninguém. Mesmo que você olhe ao seu redor, as pessoas estão te pressionando, ou não há ninguém que possa te ajudar, é hora de se humilhar. É hora de se colocar no altar de Deus e falar: eu preciso de Ti, Pai. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Você crê nisso? Então abre os seus olhos e olha aqui uma última frase eu quero colocar para você. Você não toca o coração de Deus. Preste atenção. Você não toca o coração de Deus por merecimento. Não é porque você merece que você vai tocar o coração de Deus. Você vai tocar o coração de Deus mediante a graça dEle, mediante a misericórdia dEle. Você só precisa ter fé e esperança. Fé que hoje Deus vai te sustentar. Esperança que Deus vai mudar o seu amanhã.
Você só precisa ter essa fé e essa esperança em Jesus. Fé que Deus vai agir agora no meu coração, nas minhas emoções. Esperança que amanhã Deus não vai me envergonhar e Deus vai agir de forma extraordinária. Você crê nisso? Você crê nisso? Então eu quero te convidar a ficar de pé, você que crê. E você que está precisando dessa oração hoje, você está precisando dessa oração, essa oração de fé e esperança para a sua vida, sai do seu lugar, vamos clamar juntos. Os pastores vão estar aqui na frente orando por você. Sai do seu lugar enquanto nós estamos louvando a Deus. Comece a derramar diante de Deus. Aleluia. Oh Senhor. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Aleluia. Ele me ama. Clame ao Senhor. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Senhor Jesus, Pai amado, aleluia, Senhor, aleluia. Ó Deus, nós confiamos em Ti, Pai. O Senhor sabe que somos pequenos demais e às vezes nos sentimos abandonados, desesperados, sozinhos, Pai. Às vezes questionamos por que isso está acontecendo, não entendemos, Pai. Mas nós queremos, Pai, confiar em Ti mediante a todas estas coisas. Mediante a tudo, confiamos em Ti, confiamos na Tua presença. Cremos que ninguém é envergonhado por confiar no Senhor, muito pelo contrário. Nós cremos que o nosso socorro vem em Ti, Pai. Nós cremos, Pai, que a nossa vitória vem do Senhor, Pai. E nós confiamos na Tua graça, na Sua misericórdia.
e mediante a fé em Cristo, mediante a esperança em Cristo, Pai, nós nos alinhamos a Ti e falamos, queremos sair dessa noite aqui dizendo, confiamos no Senhor, Pai, confiamos no Senhor, em nome de Jesus, amém. Bater palma para o Senhor, irmãos, aleluia. Oh Deus, seu amor, graça e perfeição, se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado, meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando lembro. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me aleluia. Fala com o teu irmão, ele te ama. E bate palma para o Senhor de novo, irmão. Fala com o teu irmão, olha, ele te ama, olha, ele te ama. Ele te ama, ele te ama. Não deixa o diabo tentar te convencer ao contrário, não. Deus te ama, ele te ama, amém?